feliz por esse convite que foi me dado no sentido de falar de uma coisa tão difícil. Como é difícil a questão do perdão. Mas nós temos o reconforto daquilo que Cristo nos deixou em dizer que é difícil, porém não é impossível. Basta que assim a gente pense em buscar, mesmo de uma forma gradativa, porque isso faz parte do processo de cada um. Uns se adiantam um pouquinho mais, porque entende que o perdão ele é algo extremamente libertador, até mais do que o amor. Porque quando a gente parte para a questão do perdão, primeiro que nós não fomos criados, construídos para odiar, e nem tampouco armazenarmos mágoas e ódios. Tanto que o nosso corpo físico, quando a gente entra por esse caminho, ele adoece. Quantas doenças, quantos cânceres, quantos desconfortos no sentido psíquicos e emocionais, tudo tem muito a ver com a questão do perdão. Porque quando você parte para a questão do perdão, é como se você deixasse que o outro te colocasse uma algema. E assim, essa algema que te aprisiona ao outro te causa muito desconforto. Por isso que Jesus ele falava muito no amor. Porque o amor, ele é libertador. Ele tira essa algema. Quando nós voltamos antes da vinda de Jesus, na época de Moisés, onde as pessoas ainda estavam não tão esclarecidas como graças a Deus hoje nós estamos, de uma certa forma era até conveniente, né? Naquela época ainda onde as pessoas estavam no sentido de uma infantilidade, onde usava-se muito da força no sentido de se vingar, porque quem vingasse era colocado naquela época como se fosse algo forte. Tanto que Moisés ele dizia aquela frase que todos nós conhecemos: olho por olho e dente por dente. Só que Jesus, quando ele veio, ele não veio para modificar a lei, ele veio para acrescentar. Por quê? Porque naquela época ainda as pessoas no sentido de ignorância, e Deus falando com Moisés naquele monte Sinai ali, ele entendia que para frear aquelas pessoas que estavam ali na questão daquela animosidade, que é assim que eles eram como crianças, eles só iriam entender somente dessa forma. Por quê? Porque as pessoas elas acabaram perdendo todo o controle. Então, quando Jesus ele veio até a nós, ele já veio com uma proposta muito mais branda, porque Jesus ele era bondade, era o amor personificado. Então ele quis mostrar para nós que é muito mais fácil nós amarmos do que nós odiarmos. É muito mais fácil a gente amar do que a gente deixar de perdoar. Aí eu digo para vocês, é fácil? Não. É extremamente difícil você conseguir essa virtude. Muito difícil. Mas quando a gente tem essa consciência, principalmente quando a gente hoje, vindo à casa espírita, onde a gente entende que o espiritismo, que é esse espírito consolador. Por que espírito consolador? Porque ele veio trazer para nós uma dimensão muito maior
temos toda uma imortalidade. Então não seria muito mais fácil a gente tentar abreviar essas dores, esses pecados? Na verdade, ainda se usa muito nesse sentido do pecado, em questão de outros dogmas religiosos, que pecado nada mais é que o desvio, onde as pessoas ainda tinham a noção de que, se você desviasse, você ia para o céu e para o inferno. Você só tinha essas duas opções. Mas o Espiritismo ele não trouxe essa proposta. Ele é esse consolador de dizer que, mesmo diante de toda uma ofensa, mesmo diante de toda uma mágoa que alguém venha a nos causar, podemos sim blindar, podemos sim nos resignar. Basta que tenhamos, pelo menos, se não no primeiro momento, não tivermos uma fé, porque fé é algo que também precisa ser trabalhado, porque é algo que não é palpável, mas é algo que, mesmo que a gente ainda esteja hoje, não mais como crianças na época de Moisés, mas sim sendo adolescentes, estamos muito mais esclarecidos, inclusive, em relação a isso. Nós entendemos que, quando partimos para essa busca de entendimento, de levar para nós um reconforto, porque quando a gente busca a questão do perdão, o perdão, além de ser libertador, como eu falei, de tirar essa algema que prende você ao outro, ele te cura, ele te ilumina, porque nós somos seres ilimitados, mesmo ainda nós não sabemos isso, porque nós fomos feitos de um Pai extremamente misericordioso e de uma bondade infinita. E aí nós podemos perguntar, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, onde fala-se que Deus é a suprema inteligência, Criador do universo, poderíamos assim fazer essa seguinte pergunta: por que Deus não nos criou perfeitos? Porque Ele tinha essa capacidade de nos criarmos perfeitos e evitaríamos tantas dores que isso. Mas Deus, Ele entendendo que nós, no seu conceito, sabia que a gente precisaria conquistar isso. E essas conquistas que faz cada um individualmente se faz diante dos seus processos, ele é gradual. Alguns entendem isso de uma maneira um pouco mais rápida, porque é muito mais fácil a gente amar e sofrer menos. Porque você já parou para pensar que quando você parte no sentido do ódio, você já viu como é tão difícil você odiar alguém? Quanta energia você gasta para estar ali pensando, maquinando, colocando inclusive as pessoas que estão ali a seu redor na mesma sintonia energética, para que aquilo ali se fortaleça. Isso é extremamente, eu vejo, desgastante. Então é muito mais fácil você ir para um caminho da questão do amor, né? É fácil se nós ainda, ou se nós já tivéssemos essa consciência. Jesus, quando ele foi, partindo para a questão de Jesus, quando ele foi para o monte fazer a sua primeira palestra, onde ele falou sobre o perdão, em uma das aventuranças ele fala: bem-aventurados os que são os misericordiosos,
porque ele entendia que essa aventurança era muito necessária. Porque tudo que Jesus ele fazia, tudo que Jesus ele pregava, tinha tudo um senso de responsabilidade para nos mostrar e para nos guiar. Por isso que ele era o nosso mestre. Então, ele estando ali, fazendo essa colocação, essa reflexão, muitos que estavam ali, inclusive aqueles discípulos. É muito interessante, inclusive, nós falarmos a questão dos discípulos que seguiram a Jesus. Jesus ele poderia ter vindo sozinho, porque Jesus ele é filho de Deus, ele é perfeição do amor. Mas ele, como sempre, ele queria nos dar o exemplo necessário, ele colocou no caminho, junto dele, para assim trabalhar e semear, 12 discípulos, pessoas comuns como nós, cada um com seus defeitos, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas inclinações. Por quê? Porque ele queria, desde o primeiro momento, através dos seus exemplos, mas principalmente para que houvesse uma modificação, no qual, se fosse mais aprofundo para todos, mas ele queria que fosse modificado, principalmente aqueles 12, que fossem e seguissem o exemplo dele, e ali sim fosse esses 12, eles fossem partilhar, né, dos ensinamentos do Cristo. E aí, quando ele falou da questão do perdão, o primeiro a ser tocado foi o Simão Pedro e depois o Mateus. Por quê? Porque por mais que eles ainda conhecessem e convivessem com Cristo, eles tinham inclinações que o perdão ainda lhe causava muito desconforto. E aí eu vou passar uma cenazinha para vocês aí, depois eu comento.